A paz de Deus com todos, que bom que vocês estão aqui. Sejam todos bem-vindos ao canal Família Romana em Portugal. Eu sou a Tereza Cristina, brasileira, casada, mãe do Felipe Abraão de 9 aninhos e da Alice de 2 aninhos. E nós moramos por mais de 30 anos no extremo sul de São Paulo, em Parelheiros. E como está chegando bastante inscritos no canal, hoje eu resolvi contar a nossa história desde lá do início. Desde lá de trás, a nossa jornada até a nossa chegada aqui em Portugal. Eu tenho 34 anos, sou a mais velha de 7 irmãos, nasci numa família muito simples, crescemos ali no extremo sul de São Paulo, na região do Recanto Campo Belo, e a nossa vida foi bastante simples. A nossa primeira televisão que nós viemos ter em casa já tinha 17 anos, e o meu maior sonho era casar, Desde os meus 13, 14 anos, a minha maior referência de vida, de sucesso de vida, era ter um esposo, casar, ter filhos, encher a casa de filhos. Eu cresci numa religião cristã, E a minha referência era essa. A minha referência de sucesso era casar e ter filhos. Nunca passou pela minha cabeça um dia sair do Brasil, morar em outro país. Nunca nem imaginei que um dia hoje eu estaria aqui, do outro lado do oceano. Eu só ouvia falar de Portugal nas aulas de história, nos livros. Meu pai saiu de Pernambuco com 17 anos para vir para São Paulo, tentar uma vida melhor. E minha mãe saiu do interior de Goiás, de Anápolis, com 15 anos, para vir trabalhar em São Paulo, em casa de família. E em São Paulo eles se conheceram na igreja, se casaram e depois se mudaram para Parelheiros, aonde vivem até o dia de hoje. Eu sempre estudei em escola pública. Eu andava 1 hora a pé para ir, 1 hora a pé para voltar. Na época eu estudava no Paulino, que era uma das melhores escolas da região. E hoje em dia eu vejo a geração de hoje chorando, passando por problemas emocionais, com muita depressão. E na minha época ninguém me via chorando, Eu ia sorrindo e voltava sorrindo para a escola. E era muito grata, porque eu estudava numa das melhores escolas da região, na época. E eu só conseguia aquela vaga porque meu pai trabalhava ao lado, numa granja de frango, a Granja Matsumura, que ficava ao lado, da Escola Paulino Nunes Esposo. E eu era muito grata, por estudar naquela escola. E eu cresci indo para a escola, da escola para casa, da casa para a igreja. E por volta dos meus 15 para 16 anos, nós começamos a passar por muita dificuldade. Meu pai ganhava R$ 700 por mês. E às vezes nós não tínhamos o shampoo para lavar o cabelo. Minha mãe pegava o óleo da comida, comprava um produto para dissolver o óleo, fazia sabão de soda e aquele sabão a gente usava para lavar roupa e para tomar banho. E muitas das vezes a gente tinha que usar o sabão para lavar a roupa, para tomar banho, porque não tinha sabonete, mas a gente também não ficava sem tomar banho. E eu fazia de tudo para ganhar um dinheirinho. Eu passava roupa, eu cuidava de criança, eu pintava pano de prato, sempre gostei de pintura. Comprava umas tintas, ia na 25 de março, já desde meus 12 anos eu ia sozinha para 25 de março. Então eu comprava tinta de tecido, pintava os panos de prato, saía nas portas das meninas vendendo, fazia ali os bicos de crochê e ganhava um dinheirinho. Mas muitas das vezes eu não conseguia, Muitas das vezes tinha mês que eu não conseguia dinheiro. E passando em frente a uma fábrica de tamanco artesanal, aqueles tamanco de madeira, estilo tamanco oriental chinês, era uma fabriquinha que tinha inaugurado fazia um pouco tempo ali, do outro lado da vila, onde eu morava. E tinha várias meninas que trabalhavam lá e uma senhora. E eu passei em frente um dia, vi ela pintando um tamanco ali com um pincel manual. E no dia seguinte eu vou até aquela fábrica, perguntei se eles precisavam de funcionário, se eles precisavam de alguém para pintar tamanco. Falei que eu pintava pano de prato e ela falou, é bastante difícil, que isso aqui é diferente, é uma outra técnica. E eu falei para ela assim, eu aprendo, se você me ensinar, eu aprendo. E ali eu fiz o teste, passei no teste, comecei a aprender que era a mesma técnica do pano de prato, era um pouquinho diferente, mas era pintado ali tudo com pincel, e tinta de tecido, depois era passado verniz em cima, depois feito a parte da correia, a parte do solado, tudo manual, era um trabalho tudo manual e trabalhavam ali naquela fábrica em torno de 12 a 13 meninas. E eram meninas de 13, 14, 15, 16, 17 anos, eram meninas de menores que trabalhavam ali para ganhar um dinheirinho
para poder comprar suas coisinhas também, né? E ali eu trabalhando junto com aquelas meninas, eu comecei a me sentir estranha, comecei a me sentir esquisita, comecei a me sentir deslocada, porque eu nunca tinha cortado meu cabelo, eu nunca tinha pintado as minhas unhas, eu nunca tinha usado brinco, eu nunca tinha usado calça comprida, eu já tinha 16 anos. E eu comecei a ser rejeitada. E a rejeição é uma das piores coisas da vida do ser humano, porque quanto mais você é rejeitado, mais você faz para ser aceito. E eu comecei a fazer de tudo para ser aceito ali, né, por aquelas meninas, para fazer parte ali daquele ciclo, daquela comunidade. E eu cortei o meu cabelo, eu comecei a usar brinco, eu me afastei da igreja, me afastei de Cristo. Eu estudava órgão, estudava piano para tocar na igreja, eu auxiliava as crianças no culto de jovens, mesmo sem ser batizada, né, eu auxiliava, porque meu pai é encarregado de orquestra, né, vai fazer 20 anos, então eu era filha de encarregado. Eu ia todos os domingos para o culto de jovens de manhã, parei de ir para o culto de jovens, parei de ir para a igreja, e comecei a andar com aquelas meninas, né, que não eram meninas, já eram mulheres que tinham muita experiência de vida, que já fumavam, bebiam, que saíam à noite, que iam para balada. E eu comecei a viver ali com elas. E uma coisa é muito real, né? Você se torna a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Percebe que quando você começa a andar com uma pessoa, você começa a falar igual ela, você começa a se vestir igual ela, você se torna a média, né, das pessoas que você mais convive. E eu comecei a conviver com aquelas meninas e comecei a me tornar ali parecida com elas. E pra mim não me sentir esquisita, pra mim não me sentir rejeitada, pra mim não me sentir estranha, eu comecei a andar e a falar igual a elas. Deus te mostra a direção que você deve tomar na sua vida. Mas quando você se afasta de Cristo, você vai tomando atalhos, você vai se afastando, você vai ficando cada vez mais distante, né, das coisas de Deus. E não é Deus que se afasta de nós, somos nós que se afastamos de Deus. E eu fui me afastando de Jesus, e aquele sonho de casar, aquele sonho de ser mãe, aquele sonho de ter filhos, eu fui enterrando cada vez mais ele dentro do meu coração. E eu digo que eu sofri muito, né? Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem piedade, ele não tem misericórdia, ele não tem amor, porque só quem tem amor é Jesus. Só quem tem amor é Deus. Mas eu dou honra e glórias a Deus, porque Deus me livrou da morte, porque Deus me livrou de acidentes, porque Deus me livrou da maldade do homem. E porque eu tinha uma promessa sobre a minha cabeça, eu tinha uma promessa de Deus sobre a minha vida. E Deus tem os melhores projetos para nossas vidas, mas não significa que vai acontecer, porque às vezes nós tomamos muitas decisões que nos afastam, né, dos projetos de Deus. E a mesma coisa um pai, os pais têm os melhores projetos para os seus filhos, mas isso não significa que vai acontecer. Eu tenho os melhores projetos para os meus filhos, mas não significa que lá na frente eles vão fazer o que eu quero. Eu desejo que eles sejam músico, que minha filha seja organista. Isso não depende de mim, isso depende apenas deles. Ou Deus tem os melhores projetos para nós. Mas nós, às vezes, tomamos decisões erradas que nos afastam de Deus. E eu sofri muito. Apanhei igual peteca na mão de Satanás. Sofri muita decepção, traição, desilusão. E eu já estava desiludida da vida quando eu conheci o Felipe, que hoje em dia é meu esposo. Eu fui trabalhar, né, com 18 anos num supermercado, comprei bem, ele trabalhava em frente, isso em 2005. E todos os dias ele passava num caixa para falar comigo. E eu saí do mercado e fui trabalhar na calçada desse mercado, de vendedor ambulante. E ele era aquele menino, né, Blue Pill, o homem Blue Pill, né, que eu leio livros, já vi falar sobre o homem Blue Pill, o homem Red Pill e o homem Purple Pill, que é um outro assunto para um outro vídeo. É aquele homem, Blue Pill é um homem que sempre sonhou com a princesa encantada, em casar, em ter filhos, com a mulher ideal, e o Felipe era isso. Mas eu não enxergava isso nele. Eu estava fazendo igual Abraão. Estava na terra prometida, mas não enxergava que já estava na terra prometida. E o Felipe já era o prometido de Deus para mim, e eu não enxergava isso, não conseguia enxergar. Meu coração estava muito fechado, eu estava cega, eu estava desiludida, eu já não acreditava mais no amor. E na época eu estava me formando em artes, formando em artes visuais, eu tenho uma licenciatura em educação artística. E por isso que está escrito em Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. E meu coração estava cheio de coisa ruim, estava cheio de lixo. Eu só tinha traumas, amarguras e desilusões.
E foi através do Felipe que eu voltei para Jesus, né? Foi através dele que Deus me trouxe para a graça novamente. Foi através dele que eu voltei a congregar, que eu voltei para Cristo. Nós tivemos um início de namoro muito turbulento. Eu conheci o Felipe por quase 5 anos e eu não sabia nada dele. Não porque ele não se interessava em falar, porque eu não tinha nenhum interesse em saber da vida dele. Ele me convidava para ir para a casa dele, conhecer os pais. Eu sabia que ele morava com a mãe, o padrasto e os irmãos. Sabia onde ele morava, né, que era na olaria, próximo da minha casa. Só que eu não sabia a religião que ele frequentava. Eu não sabia os bloqueios emocionais que ele tinha, os problemas que ele já tinha passado no passado. E nem os problemas que ele passava. E ele era muito calado, muito tímido, muito sério, muito quieto, né? Muito retraído, muito reprimido. E ali ele ficava conversando comigo, todos os dias ele falava comigo. Todos os dias ele atravessava a rua na hora do almoço e vinha até a calçada onde eu trabalhava de vendedor ambulante falar comigo e almoçar ali, ficar ali uns 10, 20 minutinhos, todos os dias. Mas eu não sabia absolutamente nada sobre a vida dele. E com 30 dias de namoro, eu terminei tudo com ele. Eu não queria mais, eu não aguentava mais, porque eu passei a conviver e a fazer parte dos problemas emocionais que ele tinha. A mãe dele tinha separado do pai dele quando ele tinha idade de 9 meses, então ele não conheceu o pai biológico, ele veio conhecer o pai biológico já com idade de 12 para 13 anos. Isso trouxe muitos transtornos, muitos bloqueios emocionais na vida dele. Ele sempre teve que trabalhar desde pequeno. Com 9 anos, ele trabalhava na olaria, que era uma quinta onde eles viviam, né? Lá a gente fala sítio. E ele acordava cedo naquela época, no inverno, né, de São Paulo, muito frio, para fazer bloco, ali pequenininho, com 9 aninhos, para ajudar na renda de casa. E ele passou por muitas privações, muitos problemas emocionais. Ele carregava muitas sombras, muitos bloqueios, muitos traumas. Ele teve que abandonar os estudos com 11 para 12 anos, né, na quinta série, para poder ajudar em casa, para trabalhar de ajudante num depósito, que era do dono da quinta onde eles viviam. Ele nunca tinha ido na 25 de março, né? É como que se fosse daqui ao Algarve, ou daqui a Lisboa, no caso. Nunca tinha saído ali daquela região, era só do trabalho para casa. E quando eu comecei a conviver com todos os problemas que ele tinha, todos os bloqueios emocionais dele, eu falei para ele, não consigo continuar esse namoro, eu não quero mais, porque eu não tenho uma estrutura psicológica nem emocional para te ajudar, eu não vou conseguir te ajudar, e é melhor a gente terminar por aqui. E ali, dele insistir tanto, isso era uma quarta-feira, ele insistiu muito, falou, não, eu quero casar com você, eu te amo já há muito tempo, você sabe que eu sempre quis casar com você, me dá uma chance, pelo amor de Deus, não faz isso, não vamos terminar. Eu falei pra ele, não, eu não tenho condições emocionais para te ajudar, nem psicológica. Na época eu não falei dessa forma, mas né, eu não tinha estrutura para ajudar ele naquele momento. E de tanta insistência dele, eu falei pra ele assim, vamos fazer o seguinte, hoje é quarta-feira, amanhã nós vamos na casa de oração que fica aqui, a 1000 metros da casa dos meus pais, né? Onde meus pais moram. A 1000 metros da casa deles tem uma casa de oração, Jardim das Laranjeiras, onde nós congregamos desde criança. E quando você aprende uma coisa desde criança, você não esquece, né? Depois de muitos anos, você não esquecerá. E eu falei pra ele, amanhã, é quinta-feira, tem culto às 7h30 da noite no Jardim das Laranjeiras. E eu sei que Deus fala na boca do homem. E amanhã nós vamos lá, eu vou saber uma resposta de Deus amanhã. Se Deus falar que é sim, a gente continua. E tudo era um caminho que Deus já estava tomando a nossa vida. E se Deus falar que é não, ou se Deus não falar nada, é porque não é pra mim continuar com você. E a gente vai terminar o namoro agora. Eu não fumava, né? Eu não bebia, né? Mas eu só não frequentava a igreja já há muito tempo, eu estava afastada da igreja. Mas eu tinha um temor muito grande no meu coração. E o Felipe conta, né? Que naquela quarta-feira ele não dormiu. E na quinta-feira ele não almoçou e não comeu, não conseguiu, nem só conseguia beber água. De tanta angústia que ele sentia na alma e no coração. E ele falava, como é que um homem vai falar, né? Se a gente continua, e se falar que não... E ele naquela angústia, e quando foi 7 da noite, né, nós fomos pra igreja, eu me arrumei, coloquei um vestido, peguei meu véu, que eu sempre tive meu véu, guardei meu véu na minha bolsa, nunca andei sem meu véu, mesmo que eu não ia pra igreja, eu nunca andei sem meu véu na bolsa. E ali nós descemos pra casa de oração do Jardim das Laranjeiras, uma casa de oração com capacidade para 400 pessoas sentadas, quem conhece o Jardim das Laranjeiras, né, sabe o que eu estou falando, fica a mais ou menos 1000 metros da casa dos meus pais lá no Brasil.
E aí nós descemos, eu sentei do lado das mulheres no último banco e ele sentou do lado dos homens, né? Porque lá mulher não pode sentar junto com homem. E esperamos a palavra. Nós não via a hora de começar, né, a palavra. Cantamos os 3 hinos, oramos, teve a testemunhança. E na hora da palavra subiu um servo de Deus que não estava atendendo o culto. E Deus tomou o seu servo e ele falou assim: Deus seja louvado, Deus revelou a palavra em Mateus 19, que diz assim: portanto, não sois mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separará o homem. E aquelas palavras cravaram dentro do meu coração. Eu fervia, eu suava e o Felipe chorava igual criança. E ali o irmão virou para o lado dos homens, né? Não pode apontar, porque a nossa doutrina não permite que aponta, mas veio ali para a ponta do átrio e falou assim: hoje Deus vai deixar as 99 almas para falar com uma. E começou a pregar a vida inteira do Felipe. Começou a falar da vida dele, coisas que só ele e Deus sabia. E Deus falava da seguinte forma: se você seguir os meus caminhos, os caminhos de Jesus Cristo, não sair da minha graça, eu vou te abençoar grandemente na terra. Eu vou te dar profissão, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou fazer coisas na sua vida que nunca passaram pela sua mente, nem desceram no seu coração. E mais, hoje você veio buscar uma resposta. Você veio saber se era sim ou não. E eu digo que é sim. Você veio saber se continua. Eu digo sim, continua. Porque vocês foi Deus que ajuntou. Não foi o homem, não foi nada. Quem ajuntou vocês na terra foi eu. Foi Deus que ajuntou vocês. E o que Deus ajunta, o homem não separa. E ele chorava igual criança. Aquele dia Deus falou coisas do íntimo do coração dele. Porque eu creio que Deus fala na boca do homem. E eu fervia, né? Eu suava, meu coração palpitava. Foi uma coisa linda, né? A maior confirmação da minha vida que era ele, o escolhido por Deus na minha vida. E naquele ano eu me formei na faculdade, né? Concluí a minha licenciatura. E marcamos para casar no ano seguinte, né? Porque ele queria batizar. Eu já queria batizar, falei, não é assim, não pode batizar. Essa graça é muito santa, nós temos que ir devagar. Nós não podemos batizar de qualquer forma, né? Temos que conhecer primeiro. E ali marcamos casamento para o ano de 2010. Foi debaixo de muita guerra, muita luta. Não conseguimos casar em 2010. Mas conseguimos marcar para dia 15 de janeiro de 2011. Casamos debaixo de muita prova, muita luta. A guerra travada direto com o inferno. E isso fica para um próximo vídeo, porque foi uma prova muito grande que nós passamos no ano de 2010 para conseguir casar. A minha sogra não aceitava, porque ela vinha de uma religião totalmente diferente da nossa. Ela frequentava o candomblé. E aí, quando o filho começou a frequentar a congregação cristã, servir a Jesus Cristo, ser crente, né? O oposto do que eles faziam. Ela não ficou contente, mas foi tudo permissão de Deus. Em 2011 nós casamos e fomos para o lua de mel. E nós ganhamos de presente da irmã Lu 5 dias numa pousada na Ilha Comprida. Fomos ficar lá por 5 dias. Quando nós voltamos da pousada, a minha sogra pediu para conhecer a congregação. Levei ela para conhecer. Ela pediu um véu inário, eu comprei um véu inário para ela. Ela começou a congregar toda terça e quinta. Mas a gente não levou ela no batismo porque ela era amaziada, ela morava junto, e a doutrina da igreja não permite, né, que se batizem morando junto, precisa ser casado. Quando foi 6 meses depois, em junho, ela veio falecer com 50 anos de idade dentro de casa, de infarto. Naquele ano ela ia completar 51 anos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Meu esposo entrou numa tristeza muito profunda, porque a mãe dele não tinha se batizado, né? Deus tinha convertido, estava congregando. Ninguém acreditava quando a gente falava que ela congregava todos os dias, que ela ia para a igreja, que ela colocou o véu na cabeça, que ela mudou totalmente a vida dela, né? Foi uma obra muito linda que Deus fez. E meu esposo entrou numa tristeza muito grande, numa tristeza muito profunda. E o sonho dele era ser pai, né? O sonho dele era ter a casa cheia de filhos. E eu tava tomando remédio, né? Porque tinha acabado de casar, novo de casado. A gente falou, vamos construir nossa vida primeiro. Nós tínhamos acabado de montar um depósito de material de construção, que era o sonho do meu esposo, ter um depósito. E aí nós abrimos empresa, firma, tudo. E ali eu parei de tomar remédio. Quando foi em agosto, ele completou 22 anos. Eu fiz um bolinho em casa pra ele, que, né, esse bolinho de casa sempre foi eu que fiz.
E aí eu passei mal no domingo, na segunda-feira fui no médico, né? Descobri que estava grávida. 2 meses depois, né, do falecimento da minha sogra. Eu tinha parado de tomar remédio, engravidei. E ali dessa gravidez veio o Felipe Abraão, né, meu menino. Nós passamos muitas lutas no início do nosso casamento, muita prova. Nós pagávamos aluguel e o nosso depósito não decolava, né? Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos capital para investir no depósito. E meu pai, para nos ajudar, emprestou o nome dele para a gente tirar uma maquininha. Né? Veio um senhor na porta da loja para a gente pedir uma maquininha para a loja, o nome do meu pai, que meu pai tinha conta no Banco Santander. E a gente tinha empresa aberta, tinha CNPJ, tudo direitinho, mas nós não tínhamos capital para investir, comprar caminhão, nada. E aquele senhor pegou os dados do meu pai, clonou os cartões do meu pai, fez compras. Meu pai teve que cancelar o CPF, trocar todos os documentos. Foi uma coisa muito difícil, nós ficamos muito chateados com aquilo. E aí passamos o depósito para frente, para o Tony. Graças a Deus está até hoje lá. O Tony investiu no depósito, Deus tem prosperado grandemente. E meu esposo voltou a trabalhar novamente de ajudante. Dessa vez foi ajudante de cozinha lá no Brooklyn. E eu grávida, desempregada, meu esposo ganhou R$900 pagando o aluguel. E meu menino nasceu, né, em 2012. E no mesmo ano, em dezembro, nós fomos levantados para porteiro do culto de jovens. E eu falei pro meu esposo, sai desse serviço. Né, não tá tendo condições da gente cuidar nem do nosso ministério, nem do maior ministério que nós temos, que Deus deu na nossa mão, confiou nas nossas mãos, que é o nosso casamento. É a nossa família, você não tá tendo tempo de congregar. Trabalhava de domingo a domingo, estudava, começou a estudar, né, para fazer o EJA, Jovens e Adultos, ele começou em 2010. E ele trabalhava, acordava muito cedo para ir pro trabalho, voltava para casa, chegava em casa às 11 da noite, então não tinha tempo para ficar com o bebê. E ali nós começamos a pensar a mudar para Goiás, né, onde vive minha avó, Tereza, a minha família materna toda vive ali em Anápolis, em Goiás. E nós pensamos em mudar para lá, mas Deus não confirmou na época. Meu desejo era morar lá, ter uma quinta, né, uma vivenda, que nem chama aqui, né, em Portugal, uma chácara, né, com pé de jaca, pé de manga, pé de goiaba, pé de manga, né, pé de acerola, né, no quintal da minha avó tem bastante tudo isso. E nosso desejo era morar em Goiás, mas Deus não confirmou. E ali meu esposo foi trabalhar de vendedor ambulante. Eu comecei a fazer doces para ele vender na rua. E o primeiro dia que ele foi vender, ele voltou para casa triste. Porque assim que ele estava vendendo lá, passou um conhecido, né? Deu risada. Falou que ele era bonitão e estava trabalhando de vendedor ambulante, né? Vendendo doces no farol. E aí eu falei para ele assim, olha, fique em paz, né? Todo trabalho é digno. Você não tem que se envergonhar, né? E se ele fosse seu amigo, ele não estava fazendo isso, rindo de você. Ele nunca veio aqui perguntar se você precisava de alguma coisa, né? Vergonha é roubar. Esses doces não tá dando certo porque tinha que ser feito e vendido no dia seguinte, tem data de validade. Então pega o dinheiro, pega esse dinheiro dos doces, vai na 25 de março, porque ele já conhecia, né, que eu já tinha levado ele várias vezes. Quando ele me conheceu, eu trabalhava na rua. E ele foi na 25 de março, comprou cinto, carteira, boné, óculos, itens masculinos. E saiu ali na região do Vargem Grande, de bar em bar, né, aqui se fala café, oferecendo para os homens, vendendo. E vendeu bastante, vendeu tudo, foi um sucesso. Mas era muito cansativo, né, andar ali mais de 12 quilômetros a pé. E eu pagava aluguel, na época, R$400, com meu bebê pequeno, com o Abraão tinha 6 meses. Meu pai, né, sempre teve várias casinhas de aluguel para arrendar. Desde quando ele chegou ali em Parelheiros, ele construiu 2 cômodos. A casa dos meus pais é abaixo do rio, na rua, né, no Brasil. E aí ele construiu 2 cômodos, depois na frente construiu a garagem, a sala e foi construindo em cima. Depois abaixo do nível da rua ele foi construindo mais 2 puxadinhos, né, 2 quartos, sala, cozinha, e foi arrendando. E como ele tinha algumas casinhas ali no quintal dele, tem 5 casinhas no quintal, ele falou, vem morar aqui no meu quintal. Né, meu pai sempre arrendou essas casas. Teve uma época que ele alugou a casa para um casal com 3 filhos, o casal ficou desempregado no ano de 94, 95. E ficou ali morando por mais de um ano na casa dos meus pais, né? Meu pai com 7 filhos, ainda ajudando o que tinha 3, cuidando de mais 3, né, de baixo. E quando ele saiu de lá, né, ele tinha televisão, tinha tudo, nós falamos, pai, fica com a televisão pra gente, a gente não tem televisão. Meu pai falou, não vamos ficar com nada. Se ele sentir de deixar a televisão, né, ou alguma coisa em forma de pagamento, é por conta dele. Mas é claro que nenhum sentia, né, todos iam embora. Alguns agradeciam, né, por ter ficado. Meu pai já passou por muitas coisas difíceis com aquelas casas de aluguel. E tinha pessoas muito mais necessitadas do que nós naquela época, né?
E meu pai me buscou para morar no quintal dele, né? Na verdade, ele me colocou para morar dentro da casa dele. Como meus irmãos todos tinham casado, a casa era bem grande, tinha 4 quartos, sala e cozinha e 2 banheiros, né? 2 casas de banho. Ele passou uma parede ali de bloco e eu fui morar ali, né? Onde era o meu antigo quarto, o banheiro e a cozinha ficou para mim e a lavanderia. Depois eu acabei fazendo a minha cozinha de sala e a lavanderia eu fiz de cozinha, né? Coloquei uma pia pequenininha, meu fogão e minha geladeira. E fui morar ali junto com meus pais, né? Com meu bebê pequenininho. E no ano seguinte eu comecei a trabalhar com artes visuais, como professora eventual na escola próxima da minha casa, no Maranhão Minante. Coloquei meu filho na creche, meu filho tinha completado 8 meses. E fui trabalhar. E meu esposo começou a fazer faculdade de geografia, não se identificou com o curso. E aí começou a fazer curso de mestre de obra. Ele começou a trabalhar como ajudante de pedreiro. E foi daí que surgiu essa profissão, né, de pedreiro na vida dele. Ele sempre gostou dessa profissão, mas não entendia. Foi fazer curso de mestre de obra, de pintor, curso de segurança do trabalho. E eu trabalhei por 2 anos na escola. E em 2015 eu montei uma loja de decoração de festa na sala da minha casa. Doei meu sofá, doei tudo da sala. E comecei a colocar mesas e coisas, fazer festa para as meninas ali, para as minhas vizinhas. E aí meu esposo viu que estava dando certo, né? Ele alugou um ponto ali no centro mesmo do bairro. E ali eu comecei a trabalhar com festas. Nesse meio tempo, né, Deus começou a nos abençoar. E nós fomos até Recife, né, até Pernambuco pela primeira vez. Nós viajamos de avião. Eu fui visitar a minha avó, a Maria, mãe do meu pai, que mora ali na região do Jaboatão de Guararapes. Fazia muitos anos que eu não via. Ela não conhecia meu esposo, nem meu filho. Ficamos muito encantados com a cidade. Gostamos muito de lá. Voltamos desejosos, né, de morar naquele lugar, o clima muito agradável, conhecemos Porto de Galinha, ficamos encantados. A minha avó Maria, se Deus der graça e vida, nesse ano de 2022, né, em outubro, ela vai estar completando 100 anos de vida. E ali nós voltamos com muita vontade de morar naquele lugar, naquele estado, mas Deus também não confirmou e nós ficamos em paz. E desde quando eu comecei a seguir a Jesus Cristo, eu sempre busco primeiro uma resposta de Jesus Cristo. E com acesso à internet, eu estava um dia no Instagram, montei uma conta no Instagram em 2015, para começar a divulgar as minhas festas, né, as minhas decorações, e vi uma imagem de Lisboa. E aquela imagem mexeu muito, tocou muito meu coração. E eu comecei a pensar em Portugal 24 horas por dia, aquilo me consumia 24 horas por dia, eu falava o tempo todo de Portugal, dia e noite pro meu esposo. Meu esposo também estava super empolgado, bastante contente. Mas aí ele começou a contar para todo mundo, a pedir conselhos e não recebia conselhos bons, né? Não por maldade das pessoas, porque as pessoas são seres humanos. E o ser humano é assim, às vezes ele vai te desmotivar. E muitos vão te desmotivar, mas não é por maldade, é porque muitos nunca tiveram acesso a nada disso. É uma realidade muito distante, é 1 entre 1000, né, que sai ali da periferia, que muda daquele lugar, que sai do mesmo lugar da onde nasceu. E muitos davam risada da nossa cara, mas não era por maldade. É porque parece loucura mesmo, né? Você crescer e nascer numa periferia, numa favela, e falar que um dia vai mudar para a Europa, que vai sair dali. É muita loucura, né? Mas eu sempre digo que aquele que acredita no invisível, ele alcança o impossível. É por isso que nós devemos sempre confiar em Deus. E meu esposo, né, com tanta desmotivação, com tantas coisas negativas que ele ouvia, ele chegou um dia em casa falando pra mim assim: eu não vou para Portugal, eu não quero mais ir para Portugal, não fala mais de Portugal. Meus amigos falaram que aqui eu tenho muito emprego, eu também não vou sair de São Paulo, não quero ir para outro lugar. São Paulo não saio, São Paulo é a terra da oportunidade. Aqui eu tenho vários contatos, né, eu não fico sem emprego, né, se eu sair daqui eu posso ficar desempregado, posso passar necessidade. E de São Paulo eu não saio. Ele falou pra mim isso e eu fiquei muito triste, muito chateada com aquilo, mas eu não falei nada pra ele, eu fui buscar a palavra. Fui perguntar pra Deus por que aquele desejo tão ardente dentro do meu coração. Falei: Senhor, por que esse desejo no meu coração? Foste tu que colocaste esse desejo no meu coração, meu Deus. Porque, né, eu tava começando já a entrar até em atrito com meu esposo. Para não entrar em atrito com ele, eu parei de falar de Portugal. E nós somos uma só carne. Nós fizemos uma aliança quando nós nos casamos. Se meu esposo não quisesse vir, eu não viria. Se meu esposo não sentisse de vir, se meu esposo não saísse de lá, eu não sairia, né? Então eu perguntei para Deus: por que esse desejo no meu coração, Senhor? Foi você que colocou?
Por que, meu Deus, se não foi você que colocou esse desejo no meu coração? Fala pra mim se é da sua vontade, se não é. Fomos congregar e fui buscar a palavra. E Deus falou assim: esse desejo que está no seu coração foi eu que coloquei. E no tempo certo eu hei de cumprir. E eu saí dali radiante de alegria, muito contente. Eu sabia que Deus ia fazer uma obra. Eu sabia que aquele desejo de vir para Portugal, que me consumia 24 horas por dia, era da vontade de Deus. E em 2017, tudo começou a dar errado na nossa vida. Nosso carro foi roubado, tudo começou a dar errado. E quando tudo começa a dar errado na nossa vida, só pode ser Deus. Né? Porque, igual aconteceu na vida de Jó, só deu tudo errado na vida dele porque Deus permitiu. E o bom é quando você percebe que é Deus que está operando na sua vida. Mesmo tudo dando errado, mesmo você chegando no fundo do poço, você confiar em Deus. Confie em Deus, que tudo vai dar certo. E eu tinha uma fé muito grande que Deus ia fazer uma obra na minha vida. Eu sabia que era um caminho que Deus estava tomando. Em 2018, eu vim engravidar da minha menina. Fiquei desempregada, nós ficamos sem loja. E para finalizar, eu fiquei desempregada, meu esposo ficou desempregado. A terra da oportunidade não estava dando mais oportunidade. Meu esposo ligava para todos os amigos, todos os conhecidos, ninguém tinha nada para ele. Nós viramos o ano de 2018 para 2019 sem um tostão no bolso. Não tinha uma parede para meu esposo pintar. Um pedreiro que nunca tinha ficado desempregado passou o Natal, passou o Ano Novo sem uma ceia em casa. Quando tudo dá errado na sua vida, é para Deus mudar o seu cativeiro. E é no meio da dor que você descobre o seu propósito de vida. É no sofrimento que nós descobrimos o nosso chamado, diante de Deus. Para mim chegar até aqui não foi fácil. E hoje tudo que eu faço é para a honra e glória de Deus, porque para mim chegar aqui foi bastante difícil. E em 2019 nós começamos o nosso processo para vir para Portugal. No dia 1º de janeiro. Sentado na sala de casa, meu esposo desempregado, sem dinheiro, eu também. Ele falou assim: vamos sair do Brasil? E eu disse: vamos! Sem nenhum tostão no bolso. Pela fé, nós começamos nossos preparativos. E Deus fez uma obra muito grande. Fomos buscar 7 confirmação. Deus confirmou as 7. Era chegado o momento de Deus mudar a nossa história, de Deus virar o nosso cativeiro. Para resumir, nós começamos nosso preparativo. Deus preparou tudo para a nossa vinda para esse país. Ele só falou que só vinha se Deus preparasse um emprego aqui na Europa. Deus preparou um emprego para ele na Alemanha. Uma serva de Deus nos ligou, contratou ele por 3 meses na Alemanha. Ele pisou em um país que ele nunca imaginou pisar. Contemplou coisas que nunca passou pela mente dele, nunca desceu ao coração. Quando ele estava na Alemanha, ele lembrou das palavras que Deus mandou lá atrás, no início do nosso namoro. Então, por isso que eu te digo, descansa em Deus, confia todos os seus planos, todos os seus projetos na mão de Deus. E Ele vai realizar o desejo do seu coração. E nós chegamos aqui, entrou a pandemia, meu pai entrou em desespero lá no Brasil. Nós tínhamos acabado de chegar aqui, nós estávamos começando a contribuir com a segurança social. Nós tínhamos acabado de chegar nesse país, entrou essa pandemia, mas Deus tinha falado que era virada de cativeiro, Deus tinha falado que ia nos abençoar aqui. Meu pai me ligou preocupado, porque praticamente criaram meu filho, meu filho foi criado dentro da casa deles, e ele muito preocupado. Eu falei: não, pai, fique em paz, que Deus vai fazer uma obra. E Deus fez mesmo, Deus tem feito muitas obras. Na pandemia, aqui as crianças receberam tablet, de última geração. As famílias carentes que não tinham tablet para as crianças estudar. O governo deu auxílio, deu alimento. A empresa que meu esposo trabalha não parou nem um dia, a construção não parou. E quando nós saímos do Brasil, eu saí do Brasil para dar um futuro melhor para os meus filhos. Foi principalmente por causa deles que eu comecei a imaginar a viver nesse país. Não é fácil, não é só flores, não é só passeio. Aqui também tem muitas provas, muitas lutas. A gente enfrenta muitas lutas, muitas provas, mas a gente enfrenta dando glória a Deus. Porque o que nós passamos lá atrás, hoje em dia o que a gente passa aqui é pequeno perante o que a gente já passou, perante as provas que nós já enfrentamos no Brasil. Eu conheço famílias no Brasil que nunca tiveram acesso ao que meus filhos têm aqui nesse país hoje. Hoje eu vim pra cá para que minha filha não precisasse andar 1 hora para ir pra escola. Meu filho tem autocarro que leva e traz todos os dias. E quando inicial, no 2º ciclo, na 5ª série, tem um autocarro para levar para a escola de Porto de Mós. Até o 3º ano, até concluir a escola, tem autocarro para ir, para levar e trazer todos os dias. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, mas Deus fez muitas obras. Vou estar contando nos próximos vídeos. E foi assim que nós viemos parar aqui em Portugal. Quando nós achamos que nós estávamos no fundo do poço,
Deus veio e mudou a nossa história. Eu e meu esposo nascemos numa família muito humilde, ele também veio de uma família muito simples. Ele foi criado na barragem, ele é o quinto de 9 irmãos. E hoje Deus tem feito obras na nossa vida, preparado coisa para nós que a gente nunca passou pela nossa mente e nunca desceu no nosso coração. Deus tem feito nesse país. E esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, confia em Deus, entrega seus projetos na mão dele, que ele tem sempre o melhor para nós. Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo.